Prontinho, galera. Vamos dar início aqui à nossa segunda aula da disciplina de saúde da criança, tá? Ontem a gente conversou sobre alguns conceitos da disciplina, né? E falamos também sobre algumas medidas puerperais e dos sinais vitais que nós avaliamos no nascimento da criança, daquela assistência ali imediata no pós-parto. Aquela assistência imediata no pós-parto. Hoje nós vamos conversar sobre o banho do RN, que é uma segunda conduta ali que a enfermagem dá uma assistência, né? Esse banho do RN é muito engraçado, porque a enfermagem está com receio, apesar da experiência que tem no assunto, e os pais têm receio. Então fica aquela coisa de ai, quem vai, quem vai. Lá na maternidade, nós trabalhamos a política do parto humanizado, em que o acompanhante ele realiza o primeiro banho, sob assistência da enfermagem. Outras instituições aqui em Rio Branco trabalham o contrário. A enfermagem dá o primeiro banho, né, e faz as orientações, e os próximos banhos quem dá é a família sobre a orientação da enfermagem. As duas políticas estão corretas segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, e segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria. Tá? As duas políticas estão corretas. Qual é a política que eu prefiro? A política que eu prefiro é trabalhar a autonomia, uma vez que esse paciente vai embora aos cuidados do familiar, né? A mãe, algumas mães não têm condições de dar o primeiro banho porque estão ali ainda debilitadas no processo do pós-parto. Então, é o acompanhante que ela escolheu, ou a mãe, ou o pai da criança, ou a prima que foi com ela. A pessoa que ela escolheu é a pessoa que vai ser orientada em relação ao banho da criança. Né? E esse primeiro banho deve ser assistido pela equipe de enfermagem. O acompanhante ou a mãe, ela não pode tomar essa decisão. Porque antes a criança nascia e já tomava banho imediatamente. Né? Hoje não é mais recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Hoje o procedimento mudou completamente e a tendência é mudar sempre, porque nada na saúde, nada na ciência é finito, né? Não é assim e acabou a história. A gente está sempre estudando em busca de descobertas e de aperfeiçoamento em relação às nossas práticas. Então, o que a nossa amada aqui disse? A Organização Mundial de Saúde recomenda que o primeiro banho no recém-nascido tem que ocorrer em até 24 horas após o nascimento dele, né? Quando eu nasci, o moleque já jogava debaixo da pia ali naquele chuveirão, e já tomava banho ali a criança, era entregue para a mãe, a criança já limpinha. Quem fazia isso também era a enfermagem. Hoje não, 24 horas após o nascimento, tá? Eita, eu fiz bobagem aqui. 24 horas após o nascimento, ele tem que ser realizado. Idealmente, 6 horas após o nascimento, no mínimo. Mas digamos que a criança nasceu às 17 horas, às 15 horas, né? Ou durante ali o processo noturno. Então, a gente tem até 24 horas para dar o primeiro banho nessa criança. Para a gente dar esse primeiro banho na criança, a gente vai ter que tomar cuidado em relação ao vernix caseoso, que é uma camada de proteção. Essa camada aqui é de gordura. E nós aprendemos ontem que a gordura, né, o que aquece esse bebê, são as células adiposas. Então, antes a gente retirava tudo isso aqui, ó. Quando eu fiz enfermagem, em 2006, tudo do vernix caseoso era retirado. Em 2012, o vernix caseoso não é mais retirado. Tá? O que a gente faz aqui é retirar o excesso da região dos olhos quando temos que fazer a credeização, que nós aprendemos ontem o que significa. Então, quando eu tenho que fazer a credeização, eu retiro o excesso do vernix caseoso para que eu consiga adicionar o nitrato de prata aqui, ó, no globo ocular da criança. Então, agora não retiramos o vernix caseoso. Algumas mãezinhas recebem o bebê exatamente assim, tá? Todo manchadinho. O vernix caseoso vai ser absorvido pela pele quando o bebê precisar termorregular a sua temperatura. Porque ele acabou de sair do meio aquoso. A temperatura lá era por volta de 37 graus e meio. E ele está agora no meio ambiente. Até o organismo dele aprender a regular, ele precisa ficar aquecido. E esse aquecimento, ele pode sofrer ali uma ação, pode consumir muito mais oxigênio, pode consumir muito mais glicose. Então, o vernix caseoso é um aliado. Não se retira vernix caseoso, nem depois do primeiro banho, tá? A gente vai passar a água, vai passar o sabãozinho, mas nós não vamos promover o esfregaço para retirar
o vernix caseoso. O vernix caseoso deve ser preservado e mantido, tá bem? Porque aqui, ó, coloquei para vocês. Que melhora a adaptação dessa transição, né, de quando ele saiu lá do meio interno para o meio extrauterino, que é o meio seco. Então, ele tem uma ação antimicrobiana, uma ação de hidratação da pele, porque o vernix caseoso ele é gordura pura. Trabalha aqui, ó, a diminuição da descamação da pele do bebê. Lembra que antes o bebê nascia e era como se ele tivesse sofrido uma ação de peeling, o peeling químico, ele descamava inteiro e as mães faziam uso de um óleo, né, um óleo mineral, e aí o óleozinho da Johnson era muito utilizado. Só que a criança já nascia com essa proteção natural. E nós da enfermagem retirávamos e depois a gente entrava ali com produtos químicos, dermatologicamente testados, liberado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mas que não é natural. É um meio químico. Então, a criança já nasce com esse método de preservação da pele natural. Nós, da enfermagem, não removemos. Vocês sabiam que na pediatria a gente não pode utilizar shampoo? Às vezes eu vejo a mãezinha de primeira viagem fazendo a lista de enxoval dela e ganhando os produtos de higiene. Um monte de shampoo. Primeira coisa que compra é aquele kit da Natura. Shampoo, condicionador, não precisa, gente. É sabonete líquido neutro, de preferência aquele da cabeça ao pé. Tá? A gente não pode estar utilizando, porque a pele do bebê é extremamente sensível e qualquer produto que retire essa camada de gordura vai causar uma descamação excessiva na pele do bebê. Tá? Então, não há necessidade nem da utilização de talco, porque obstrui as vias aéreas, e nem a utilização de produtos químicos, principalmente no neonato, que é aquele recém-nascido, de 0 a 28 dias de vida. Tá? Então, a gente não pode colocar absolutamente nada. O vernix caseoso, né, diminui esse processo da descamação da pele, reduz o eritema tóxico. Tá? Eritema é quando o organismo da criança entra em contato com alguma substância química e promove uma reação, tá? Como, por exemplo, aquela pomada para assadura, tem substância química ali. O shampoozinho que você utiliza tem substância química. A colônia que você utiliza tem substância química. O sabãozinho que você utilizou para lavar a roupa do bebê tem substância química. Aquela substância que você utilizou para passar a roupa do bebê tem substância química. Então, o ideal é que você utilize produtos neutros. Você ainda não conhece essa criança. Você não sabe como que ele vai se comportar, pelo menos nos primeiros meses. E o que mais a gente vê as pessoas com o excesso de cuidado, o excesso de zelo, cometendo excessos aqui e colocando o bebê sob a exposição química. Aí o bebê tá lá com 7 dias, já cheio de bolinhas no rosto, né? Aquelas bolinhas amarelas ali, pela ausência do vernix caseoso na pele e pela ação excessiva dos produtos tóxicos, tá? Então, o eritema aqui, ó, tóxico neonatal, também está sendo trabalhando aqui a termorregulação. Tudo isso com o vernix caseoso que a gente insiste em fazer a retirada, porque acredita que o banho só é bem dado. Não, e durante o banho a gente fala tudo isso para o familiar e para a mãe. Não tira, porque serve para termorregulação, protege a pele do bebê contra a escamação, contra eritema, contra prurido. Né? A gente explica tudinho. Quando a gente vira as costas, a família dá o banho de novo, porque a gente não sabe nem dar um banho no menino, que deixou o menino cheio de gordura, a criança toda sebenta, toda suja. Eu já ouvi muito isso. Então, quanto mais a gente explica, a população ainda tem a dificuldade. Ah, eu tive 10 e não morreu. Todos os meus 10, quando nasceu, eu já jogava direto, era debaixo do chuveiro e dava tudo certo. Era em outro momento, a gente não sabia para que servia isso. Hoje a ciência explica para que serve o vernix caseoso, o que utilizar e o que não utilizar. E se a gente prestar um pouquinho de atenção, ficou melhor. Porque agora você sabe que não precisa comprar aquele monte de produto de higiene pessoal para criança. Você só precisa comprar um sabonete líquido da cabeça ao pé, de preferência neutro, e a base de glicerina. E aí eu não estou indicando marca, eu estou falando do produto que tem que ter, né? E aí você está livre para escolher a marca que cabe no seu bolso. Hoje, essa dificuldade para o banho, né, que algumas famílias têm, criou aí uma oportunidade para a enfermagem. Né? O técnico de enfermagem que tem ali habilidade com criança,
ele oferece esse serviço ali durante os 7 primeiros dias, ou pode fechar um pacote de 1 mês, e ele vai todo dia na casa da puérpera, dá o banho do RN, escolhe um horário específico, dá o banho do RN, faz as orientações, faz o curativo do coto umbilical e vai para casa e fecha um pacote por esse serviço. Né? A família fica ali assistida por um profissional capacitado, tem o serviço garantido e é também uma forma da enfermagem ali esboçar a sua atenção, né? Trazer ali mais um valor para a nossa profissão. Tem vários profissionais fazendo isso, tá? É uma ferramenta também muito interessante, estimula também a amamentação, faz um curso livre de estímulo à amamentação, de orientação com relação ao tipo de pega do bebê, estuda sobre isso e pode também vender esse serviço aí para a população. Não necessariamente esperar um hospital te contratar para que você possa fazer esse serviço. Você já pode trabalhar por conta. Isso é hora de ligar. Tá? Apenas trabalhando aqui com essa situação do banho do bebê. Então aqui, ó, o tempo adicional à pele com a mãe, ajuda também na termorregulação. Então, quando a criança está ali com dificuldade, está perdendo muito calor, a gente pede para a mãe aquecer ele junto ao corpo dela. É colocar ali como se fosse aquela espécie de mamãe canguru. Exatamente, e é uma amiga minha que está fazendo aquele acompanhamento, a Ingrid Taveira, foi ela que trouxe, né, esse modelo de trabalho, e esse modelo de trabalho não é só o enfermeiro que pode fazer, tá? O técnico de enfermagem também pode fazer. E aí tu viu que lá tá indo o médico e o enfermeiro, né? A maioria da população não pode pagar esse serviço, mas pode pagar a hora do técnico de enfermagem, e o técnico de enfermagem tem a mesma estrutura e a mesma capacidade. E aí, minha gente, o valor quem cobra é vocês. Lá no Corém tem uma tabela de indicativo de horas, né? Quanto que você pode cobrar por hora. E aí, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. Mas aí já tem uma situação que já pode ser analisada aí por vocês, né? Uma forma de ganhar uma renda extra assim que se formar. Tem várias possibilidades hoje. A gente não precisa ficar mais preso a um processo seletivo hospitalar ou a um concurso público, não. Tem várias coisas que a gente pode fazer. E aí, Neide, tu já pode até colocar também, agora tem eu acho que é a fada da orelha, uma coisa assim o nome do projeto. Você faz um curso de extensão para fazer também a punção na orelha, furar a orelhinha do bebê e colocar um brinquinho. E também tem uma galera aí ganhando um dinheirinho com isso, tá? Não faz a minha praia, não acho legal o brinco em bebê, mas a família que escolhe, né? Eu já furei a orelhinha de várias crianças, mas não me vejo fazendo isso como profissão, não acho... A fada da orelha, é isso mesmo, Rebeca. É assim, quem gosta, né? Eu não acho legal furar a orelha do bebezinho recém-nascido, acho que a estética tem limite. Não tem necessidade, não. Aqui em casa são 3 meninas, nenhuma tem orelha furada. Tá? Porque não furei quando era bebê. Vem cá, tu tem orelha furada? Fala aqui, pessoal. Não, porque eu tenho medo. Tá certo. Mas não deixa eu furar a orelha, não gosto, não. Só fura se eu quiser, mãe. Exato. Só se a criança quiser. Eu acho que furar por assim... Aí não. as mulheres doidas que... Toda na aula. As mulheres doidas é ótimo. Tá aqui, ó. Trouxe uma imagem para vocês do vernix caseoso. Quanto mais vernix caseoso a criança tem, menos idade gestacional ela teve. Por exemplo, se você observar uma criança que nasce com 40 semanas, ela quase não tem vernix caseoso, porque o próprio organismo já consumiu intraútero. Quando uma criança nasce ali de 37 semanas, de 36, de 35, até 38 semanas, ela vem lotada de vernix caseoso, porque o organismo dela ainda não entrou em consumo total para termorregulação. Então, quanto mais jovem de idade gestacional é o bebê, mais vernix caseoso você vai encontrar. Tem criança que nasce banhada de vernix caseoso, tem criança que vem com vernix caseoso aqui, ó, só na região dorsal, na região do bumbum. E já tem criança que vem aqui, ó, igual essa, veio completinha. A minha do meio, ela nasceu que a gente não conseguia ver a menina, era só vernix caseoso, ela nasceu bem antes do tempo, né? Já as outras nasceram já mais limpinhas, assim, um vernix aqui e outro ali. E quanto menos vernix caseoso a criança tem, mais chance de descamação da pele. Então, a gente tem que ter mais cuidado com a pele da criança. E não devemos utilizar produtos químicos, tá?
A Organização Mundial de Saúde recomenda aqui, ó, a gente postergar o banho, ou seja, deixar para depois. E esse depois pode ser quando? Por até 6 horas após o nascimento. E mantenha o vernix caseoso na pele do bebê. E é como eu falei naquela informação anterior. Se a criança nasceu no período noturno, né? Ou se a criança nasceu num dia chuvoso e frio, nós podemos aguardar até 24 horas. Tá? A política lá da maternidade, que é onde geralmente o aluno CTA vai estagiar, a política da maternidade é até 12 horas. Tá? Dificilmente a gente espera 24 horas no parto normal, porque com 24 horas a mãezinha já está em casa e a criança tem que tomar banho antes de sair do hospital. O primeiro banho tem que ser feito pela enfermagem. Então a política lá é de aguardar no máximo 12 horas. Então a criança que nasce ali no finalzinho da tarde, né, até o outro dia 10 horas da manhã tem que ter tomado o banhozinho dela. Senão, né, a enfermagem ali sofre alguma penalização. Esse é um protocolo operacional padrão dessa instituição. Na outra instituição, no Santa Juliana, já é diferente, tá? Quando a mãe chega no alojamento conjunto, lá eles têm a salinha do banho com água aquecida, a salinha completamente fechada, então eles podem dar o banho a hora que der lá o protocolo deles, que é de 6 horas, tá? Isso vai depender da unidade que você tá. O profissional de saúde deve apenas remover os possíveis restos de mecônio e de sangue. E os agentes antissépticos não devem ser utilizados. Quais são os agentes antissépticos? Os sabonetes, as soluções químicas. Né? O ideal é a gente só utilizar água e um pouquinho de sabonete líquido, de preferência neutro, tá? Dentro do hospital é só o que tem, sabonete líquido e neutro, para a gente fazer ali a utilização na pele do bebê. Tem algumas unidades que não usam absolutamente nada, é só a água morna para fazer aquele recesso, né? Tirar aquele excesso ali primário e pronto, não utiliza absolutamente nada. Lá na maternidade, no Santa Juliana, nós utilizamos o sabonete neutro. E se a família tiver levado um sabonete da Natura ou de qualquer outra marca, né? Tô falando da Natura porque é o mais utilizado, que as mãezinhas gostam de comprar aquele kit lá. Pelo menos aqui em Rio Branco é o que mais a gente observa. Né? Nós não utilizamos, nós utilizamos o do hospital, aquele de lavar a mão mesmo, tá? Que fica lá à disposição pra gente. Com relação ao banho do recém-nascido, né? O banho do recém-nascido é uma atividade que visa a higiene, estimula a circulação sanguínea em geral da pele e promove uma sensação de conforto e de relaxamento, né? Tanto na saúde do adulto quanto na saúde da criança. A modalidade do banho não é a periodicidade do mesmo, né? Eles serão determinados pela idade gestacional, pelo peso e pelas condições de saúde do recém-nascido. Então, não é um protocolo fechado, é um protocolo que visa uma estabilidade. Então, a gente tem que observar as condições do bebê, do mesmo jeito do banho do adulto, que a gente observa. Se a pessoa está com a temperatura baixa, eu não posso dar um banho nela. Né? Se ela está com os sinais vitais desestabilizados, eu não posso dar um banho nela, porque esse relaxamento aqui pode trazer algum desconforto. Na saúde da criança é a mesma coisa, tá? Se a criança tem baixo peso, o banho dela não é ao mesmo tempo de uma criança que tem um peso normal, porque ela perde calor mais rápido. Quais são as desvantagens do banho? O banho não é um procedimento inócuo, né? É um procedimento indefeso. Ele é um procedimento que pode, sim, causar, né, algum desconforto, principalmente na saúde da criança. E na saúde da criança, eu selecionei aqui para vocês a hipotermia, que é a perda de calor, é a queda da temperatura. Quanto menos temperatura a criança tem, mais glicose ela utiliza, mais aminoácido e mais oxigênio. Então, ela entra em descompensação respiratória rapidinho. Choro intenso, a criança entra em desconforto ali. O banho baixa a febre, sim, baixa a temperatura, porque a criança perde temperatura, por isso que ele causa hipotermia, baixa a temperatura, tá? Só que a hipotermia é quando a temperatura baixou muito, ela está abaixo do normal. Hipertermia, a temperatura está acima do normal, indica febre, né? Hipotermia está abaixo do normal, a pessoa perdeu muito calor. No caso da criança, pode causar desconforto também respiratório. Choro intenso, tá? Aumento do consumo de oxigênio, porque quanto mais a criança chora e mais calor ela perde, mais oxigênio ela utiliza no organismo dela.
Alteração no pH cutâneo, tá? A pele pode ficar extremamente ressecada e descamar ou apresentar aquelas bolinhas ou até mesmo um eritema, que é aquela vermelhidão cutânea. Estresse respiratório, tá? Pelo alto consumo de oxigênio. Dor nas articulações do bebezinho, dor de cabeça, né, pelo estresse respiratório que ele fez. A gente sabe que quando a gente não consegue suprir o nosso cérebro com a oxigenação necessária, a primeira coisa que a gente sente é dor de cabeça, né? Por isso que a COVID ela tem ali aquela dor de cabeça característica pela falta de oxigenação no cérebro, vai causando hipóxia cerebral e aí a pessoa responde com dores. Desestabilização dos sinais vitais, porque eu já tenho aqui, ó, hipotermia e desconforto no padrão respiratório. Só falta baixar a pressão arterial, mas se mexer muito com a minha circulação, também vai promover, né, uma queda ali na minha pressão arterial. E irritação e trauma na pele devido à utilização dos produtos que a gente utiliza, né, que dizem que são indicados para criança, quando na verdade é só o comércio dizendo que é indicado. O que nós da enfermagem devemos avaliar, tá? Avaliamos a condição da pele, atentando para a sua integridade, né? A gente observa se não tem ali nenhuma descamação, né? A gente observa se tem alguma ferida na pele, se tem alguma lesão. Vocês lembram daquela história que uma mulher convidou uma outra para um chá de bebê e aí matou a mulher e tirou o bebê da barriga dela? E aí levou o bebê para a maternidade, bem da convida, e a maternidade foi fazer a admissão do bebê e observar as lesões na pele, lesões que não eram justificadas, né, pela agressora. E a partir daquela lesão na pele foi que começou a investigação e aí descobriram toda aquela fatalidade pelo um simples exame de um técnico de enfermagem que observou a integridade da pele da criança. Olhou a pele, viu alguns riscos ali que estava estranho, né? E não era condizente à unha, porque às vezes a mãe, na tentativa de segurar, porque ela alegava que tinha parido o bebê sozinha, né, na rua. A mãe, quando tenta segurar a criança, acaba arranhando, mas aí os arranhões são na parte cefálica, né, na parte da cabeça ou do rosto. E a criança apresentava arranhões como se fosse corte de estilete, porque a retirada que ela fez foi um corte muito profundo e acabou atingindo a pele da criança. Então, com um simples examezinho físico de observação visual, né, foi desvendado ali um crime tenebroso, né? Não sei nem qual é a palavra que descreve aquilo. Observamos a estabilidade dos sinais vitais e o estado comportamental do recém-nascido, né? Tem recém-nascido que fica hipersonolento, então a gente já verifica os sinais vitais dessa criança, tá? Um recém-nascido que nasceu de parto cesáreo, ele ainda está sob o efeito da anestesia raquimedular. Então, ele é uma criança mais sonolenta. Nós verificamos a glicose dele com mais frequência do que uma criança que nasceu de parto normal. Se é uma criança muito sonolenta, verificamos o destro, né? Fizemos o teste de insulina para observar o aporte de açúcar no sangue desse bebê, porque é da glicose que ele retira a energia para mamar. Do contrário, ele entra em morte súbita. Tá? Então, se o bebê é muito calminho, muito tranquilinho, fica de olho nesse bebê também. Verifica a temperatura corporal do recém-nascido, do ambiente e da água que você vai utilizar, para que você evite aqui, ó, a perda de calor. A água tem que estar em aproximadamente 36 a 37 graus, tá? A água não pode ser fria e também não pode ser quente. Modalidade do banho, né? A gente tem o banho de imersão para o recém-nascido, e ele deve acontecer somente após a estabilidade do clima, a estabilidade clínica do recém-nascido, né? E pode ocorrer de 2 a 6 horas após o nascimento. Porém, só pode tomar banho de imersão uma criança com peso superior a 1,5 kg. Menos que isso, nós não utilizamos banho de imersão, tá? Já anota aí na tua caderneta para quando tu for para o estágio, né? Qual é a contraindicação do banho de imersão? Criança com menos de 1,5 kg. A técnica do banho visa reduzir a instabilidade térmica, promover menor irritabilidade e uma maior organização comportamental da criança. Consiste no quê? Na higienização do rosto e da cabeça com o recém-nascido envolto num cueiro. Tá? Primeiro a gente expõe a cabeça, faz a higienização e a criança ainda está envolta ali no cueiro ou na fralda.
Em seguida, nós realizamos a imersão do corpo dele envolto na banheira, contendo uma água morna que varia de 36,5 a 37 graus Celsius. E a partir daí, iniciamos o banho por partes, tá? Quais são os lembretes que vocês precisam ter? Por favor, não esqueça. Precaução universal deve ser mantidas até o primeiro banho. Recém-nascido com peso menor que 1,5 kg, né? Não é indicado banho de imersão. Recém-nascidos com peso maior ou menor que 1,5 kg. Deixa eu voltar aqui. Recém-nascido com peso maior que 1,5 kg, a gente faz o banho de imersão. O recém-nascido com peso menor que 1,5 kg, nós fazemos o banho no leito e utilizamos apenas sabão com pH completamente neutro. Ou sabão nenhum, só aquele banhinho mesmo, com paninho molhado, sem absolutamente nada. Com relação ao banho do recém-nascido, né? É normal o recém-nascido chorar demais, tá, gente? Então não fica preocupado não, a menina tá chorando, se esgoelando, o mundo tá acabando. Isso aí é completamente normal. E também é normal a pessoa ficar com medo de machucar o bebê. Como sempre, a segurança só vem com a prática. O primeiro banhinho de bebê a gente nunca esquece. Uma coisa é dar banho no meu filho, dar banho no meu neto, dar banho no filho da minha irmã. Outra coisa é eu estar como estagiário do curso técnico de enfermagem dando um banho no recém-nascido de uma pessoa que nunca me viu na vida, tá? É diferente. Então, por mais que você tenha experiência, você fica nervoso. E isso é completamente normal. Daí a criança começa a chorar. A mãe tá desesperada ali do lado, tá? Então, é uma sucessão de fatores que contribuem para o teu nervosismo. Fica tranquilo que todo mundo passa por isso numa boa, tá? Qual é o material que a gente utiliza para o banho? Algodão, fralda, cotonete, toalha, shampoo, tá? Com pH completamente neutro. E os profissionais da área da saúde utilizam o shampoo somente na água, não direto na pele da criança. Sabonete neutro ou o shampoo neutro, né? Um dos dois. Álcool a 70% e banheira com água morna. Esse é o material do banho que nós utilizamos. Passo a passo, né? São 12 passos ao todo, que se você decorar direitinho e souber aplicar a técnica, você vai se dar muito bem nesse novo ramo aí que a enfermagem vem explorando, né? Que aí até a Rebeca falou da blogueira aí. O passo 1, observar a temperatura da água, que tem que estar entre 36 e 37 graus. O ambiente deve estar fechado, sem vento, né? Primeiro a gente vai lavar o rosto e a cabeça do bebê e depois nós vamos lavar o corpo. Nós vamos tirar a roupa do bebê e deixar a fralda, né? E enrolar ele numa toalhinha. A gente vai fazendo isso para lavar primeiro a cabeça e o rosto. Passo 2, a gente protege o ouvido do bebê aqui, ó, coloca a cabecinha do bebê na palma da nossa mão e com o dedo polegar e o dedo mal educado, né, aqui, ó, o maior de todos, nós vamos fechar o ouvido da criança. E lembre que o olho e a boca não pode entrar em contato com o sabonete. Então, quando a gente coloca o bebezinho na palma da nossa mão aqui, ó, segurando a cabeça e pressionando o ouvidinho para que a gente jogue a água na cabeça da criança e a água não entre no seu ouvido. E observando também as vias respiratórias. Então, sempre a cabecinha do bebê, né, fica um pouquinho inclinada para o profissional. E a criança fica apoiada no teu antebraço. Polegarzinho aqui prendendo bastante. Passo 3, lava o rosto do bebê somente com água. Aqui nós não utilizamos sabão, nem sabonete, nem shampoo, nem absolutamente nada. Então percebe que não tem a necessidade de comprar shampoo, se a gente não vai poder utilizar para a lavagem da cabeça, né? Então aqui a gente utiliza a lavagem do rostinho do bebê. Pode também ser utilizado o algodão, tá? Nesse momento aqui, a gente passar um algodão molhado no rostinho do bebê e depois jogar a água ali como se fosse ablução, né? Só jogando a água em cima da cabeça da criança. Passo 4, usa um chumaço de algodão ou como fazendo esfregaço, né? Como esponja e despeja um pouco aqui, ó, de sabão líquido, sabonete líquido que você tem lá. No cabelo da criança, enxague jogando a água sempre para trás, ó, da testa
para trás, a água tem que escorrer. Nesse caso aqui, a cabecinha do bebê, quando você vai lavar o cabelo, já está inclinada para trás, que é para a água escorrer. E sempre com o dedinho prendendo aqui o ouvido da criança. O passo 5º, né? Volta o bebê para o trocador, seca bem o rosto e a cabeça e com um cotonete enxugue todas as bordas da orelha e do nariz. Passo 6. Agora que você vai retirar a fralda do bebê e se ele estiver sujo, você vai limpar as partes íntimas com óleo vegetal antes de levar esse bebezinho até a água. Aí vamos lá, passo 7, hora de voltar para a água e com a palma da mão na cabeça e no tronco do recém-nascido, molhe o corpo do pescoço para baixo. Existe hoje umas almofadas, né, para auxiliar aqui essa pessoa que vai dar o banho na hora desse banho. E algumas banheiras, elas já vêm, tá, com aquela almofadinha ali, que é aqui você deixa a criança. A Sociedade Brasileira de Pediatria não indica, então ele não é utilizado no ambiente intra-hospitalar. Mas nas casas a família compra o que quiser. Daí se a família tiver, né, você vai ter que utilizar, porque quando eles compram algo, eles necessitam da utilização e querem que a gente faça uso disso e os ensine a usar. Então vocês podem se deparar com uma situação como essa. Tá? Lá na maternidade nós não utilizamos, no Santa Juliana nós não utilizamos, tá? Nos outros locais eu nunca acompanhei parto, então eu não sei como funciona, só acompanhei nesses dois. O 8º, aproveite aqui, ó, para lavar bem o coto umbilical. Então, a gente lava ao redor do coto umbilical do bebezinho. E aqui ele tá imerso, né? É o banhinho de imersão, ele tá ali naquela água. Passo 9, vai virar o bebê, aí a tua mãozinha vem aqui, ó, pela região escapular, mas tem alguns profissionais que utilizam o polegar e o indicador aqui, ó, na região do pescoço, deixando o tronco da criança completamente livre, tá? É uma técnica também. Quando você já tem um pouquinho mais de habilidade, você já pode utilizar. Para aluno, eu sempre indico essa técnica aqui, ó, do braço passar por trás da escápula e segurar com a mão, porque esse bebê ele fica muito lisinho. E lembra que ele tem vernix caseoso, que é gordura, ou seja, esse menino é óleo puro. Tá? E ainda com o sabonete ele pode deslizar da sua mão. Então essa técnica aqui, ó, de apoiar o bebê aqui no teu antebraço e colocar o teu dedo, né, a tua mão segurando a região escapular, favorece ali, né, que você tenha um pouquinho mais de apoio. Passo 10, né, depois que você enxágua a criança, retira ela da água, seca bem o bebê, principalmente nas dobrinhas dele. Passo 11, você utiliza o álcool a 70 no cotonete e utiliza as duas partes do cordão umbilical aqui, ó, tanto a superior quanto a inferior. Você vai realizar a limpeza, sempre de baixo para cima, né? Nunca de cima para baixo, levando contaminação para o coto umbilical. Sempre trazendo a contaminação do coto para fora. Então, é de baixo para cima. E vamos limpar o clamp também, tá? O clamp não pode ficar sujo, não. Passo 12, coloque a fralda e vista o bebê. Primeiro você vai vestir o tronco e assim ele vai sentir menos frio, tá? Tem também uma recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria que você pode colocar logo a touca no bebê, cobrir logo as extremidades. Então coloca a touca, coloca aqui nas mãozinhas e já coloca nos pezinhos também. Aí depois você fica mais tranquilo para vestir. Já essa literatura que o CTA aqui usa, ele indica cobrir primeiro o tronco. Tá? As duas estão corretas, mas vocês vão observar os profissionais utilizando mais a técnica de cobrir as extremidades. Tanto que em alguns hospitais, nos grandes centros, né, eles não utilizam roupinha no primeiro momento que o bebê nasce. Eles utilizam só a touca. Aí já tem a touca do hospital. Toda criança quando nasce já tem uma touquinha. E tem outras unidades que não indicam a utilização da touca, em que a touca não é recomendada. Então, vai depender ali de quem está à frente do protocolo operacional padrão daquela unidade, né? Porque cada um coloca dentro da ciência, aquela coisa que eu falei para vocês. Dentro da ciência, encontra uma ferramenta para justificar a sua teoria e trabalha em cima dela e traz aí resultados positivos. Então, cada situação, né, vai ter uma conduta diferente de acordo com a equipe que está à frente do protocolo.
Finalmente, é só curtir o bebê cheiroso e limpinho. E é isso que a maioria dos profissionais de enfermagem estão trabalhando, tá? Indo nas casas, visitar essas puérperas e oferecendo esse tipo de serviço. No primeiro mês, por uma semana, e aí fazem um acordo, né, que fique bom para as duas partes. Por isso que é legal a gente ter um piso salarial. Porque quando a gente tiver um piso, é aquele preço e acabou a história, né? Agora não, a enfermagem está sendo ali um pouco mais empreendedora. É uma enfermagem que está mudando aí, fechando o pacote, né? Cobrando por serviço. Também eu vejo pontos positivos, né? Porque antes nem isso. Antes a gente era chamado para fazer esse tipo de serviço de maneira gratuita. As pessoas nem conversavam sobre valores. Era simplesmente por caridade, é por amor, né? Hoje não mais. Então eu já verifico que melhorou. Não está do jeito que a gente gostaria, mas já melhorou bastante. E aqui, ó, trouxe para vocês, né? Para mostrar em relação ao banho de imersão. Temos também o banho de ofurô, que a gente realiza também a limpezinha aqui do rosto e da cabeça e coloca a criança no ofurô para que ela sinta relaxada. Tem um suporte de pescoço que pode sim, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, tá? Então a gente faz aqui, ó, coloca o suporte de pescoço e a criança fica solta no ofurô. O que acontece? O que esse banho de ofurô promove? Relaxamento instantâneo. Tanto que quando a gente coloca a criança no banho de ofurô, ela dorme completamente. E essa água aqui tem que estar aquecida, né? Uma água de até 37 graus e meio. E a criança lembra como se ela estivesse dentro do útero materno, no meio líquido. Então promove o relaxamento e ela dorme. Algumas crianças que têm dificuldade para dormir, o banho de ofurô é uma técnica muito indicada. E nessa água a gente também pode fazer a utilização de óleos essenciais. Tudo que envolve óleo pode ser utilizado na criança, porque a pele dela precisa daquela proteção, daquela hidratação. Então já tem ali propriedades calmantes. A água morre. Bebezinho no banho de ofurô, sono garantido. Então se vocês pegarem por aí uma criança que é muito agitada, que chora demais, você coloca ela, indica para a mãe um banho de ofurô. Gente, é um balde. Tá? E aí você sempre enrola o bebezinho e coloca ele lá e deixa ele relaxando ali dentro. Você pode segurar também a cabecinha dele aqui, ela não tá segurando a cabeça, ela tá segurando o tronco. Você pode colocar os seus dedos assim, ó, embaixo aqui do pescoço e ficar apoiando só a cabecinha do bebê com os dedos indicadores, né? E aqui o maior de tudo, você coloca no pescoço, faz uma garrinha, com o polegar você segura a cabeça aqui prendendo o ouvido e deixa a criança ficar ali soltinha no meio líquido que vai dar tudo certo. Opa, soltei o menino sem querer. Lembra que ele sobrevive dentro da água? Então, se acontecer de você soltar a criança sem querer, escapuliu ali, você pega rapidinho e não vai acontecer nada demais, tá? Com a criança. Porque a gente tem que sempre proteger o ouvidinho, porque se entrar água, ele pode sentir muita dor no ouvido. Então, o banho de ofurô é um banho muito utilizado, tá? O primeiro mês de vida, banho de ofurô acalma a cólica, acalma o estresse, acalma a ansiedade, até a fome, tá? Quando a gente coloca o bebezinho aqui, às vezes a mãe tá num processo ainda de adaptação com relação aos mamilos dela, que estão muito feridos, ou a descida do leite está prejudicada, essa mulher não está conseguindo dormir, ela não está conseguindo se alimentar direito, então ela não consegue amamentar, ou está passando por algum estresse pós-traumático, né? Só quem teve um bebê sabe como é que a mulher fica ali no primeiro mês. Então, a pessoa que está acompanhando pode ofertar esse banho de ofurô, porque a criança relaxa, dorme um pouquinho mais, essa mulher repousa, tá? E aí ela fica tranquilinha. O banho de ofurô, se a água estiver aquecida e a gente tiver um tempo aqui como está agora, né, que é um dia que não está frio aqui em Rio Branco, a gente pode deixar a criança no ofurô por até 1 hora. Tá? Então, a mulher tem ali um tempo para ela descansar. O banho de ofurô é o banho que eu mais indico. Na maternidade, a gente não faz muito, porque a gente não tem muito tempo. Mas se você for trabalhar com essa prática que eu falei para você, compra o teu baldinho, né? Já leva um saco plástico, coloca nele, aí esse saco plástico fica sendo descartável. Quando a criança sair, você já tira. Ou então você enrola esse balde com plástico filme na frente ali do teu paciente, ou até mesmo as mães compram, porque é um balde super baratinho, né? Tá ali na casa dos 30, 40 reais um balde desse, específico para o banho de ofurô, né? Mas existem baldes bem mais baratos. E a gente faz a utilização dessa técnica, tá? Essa técnica é administrada
tanto pelo enfermeiro quanto técnico de enfermagem. Então, é um procedimento de enfermagem, tá? Não é um procedimento padronizado para o enfermeiro, nem tanto quanto um procedimento padronizado para o técnico de enfermagem. Todas as pessoas que trabalham com enfermagem que têm Corém podem realizar o banho do recém-nascido, tá? E principalmente a admissão do RN, que foi a aula que a gente fez ontem. Então, nosso bebê nasceu, nós administramos vitamina K nele ontem, fizemos a credeização, né? Colocamos o nitrato de prata, nós administramos a vacina do hepatite B, nós colocamos esse bebezinho para mamar e hoje chegou a hora do banho, porque ele nasceu ontem. Então, hoje nós, né, demos o primeiro banho. Amanhã a gente vai começar ali o processo de medir esse bebê, de mensurar, e vamos entender também um pouquinho sobre o processo, né, ali da amamentação, que é uma das maiores dificuldades das mulheres, principalmente da mulher primípara, né? Então, por hoje é só, tô encerrando. Amanhã, o pessoal da turma 42, a gente se encontra às 7h30, né? E o pessoal da tarde a gente se encontra às 13h. Tenham todos uma ótima tarde.